Fala rapaziada, é uma satisfação muito grande estar aqui para falar sobre o edital do concurso do TCE do Rio de Janeiro. Essa é a análise objetiva. O propósito dessa análise aqui é apenas trazer aquelas informações mais essenciais sobre o concurso do TCE do Rio de Janeiro. Nós já fizemos, o Estratégia já realizou uma análise completa que vai estar disponível aqui no link da descrição desse vídeo. Galera, sobre o concurso, o edital do TCE do Rio de Janeiro, nós temos aí um edital com 40 vagas para analista de controle externo, nível superior, né? Nós vamos ter algumas exigências específicas em alguns cargos e tem o controle externo qualquer área de formação, que é aquele bacana para você que é formado em educação física, em psicologia, em artes ou em qualquer outro curso superior e quer prestar concurso público para algum tribunal de contas, nesse caso o TCE do Rio de Janeiro. Eu vou começar a trazer as informações para vocês e eu tenho certeza que você tem uma série de dúvidas. Então nesse nosso vídeo nós vamos trazer as informações gerais, eu vou falar sobre a remuneração do cargo, vou falar sobre a prova, sobre o concurso público em si, sobre algumas exigências do edital, como por exemplo a prática profissional. E lá no final eu vou trazer para vocês algumas ideias, alguns projetos que nós teremos aí para ajudar você na sua preparação. Pessoal, então olha só, falando do TCE do Rio de Janeiro, banca CESP-Sebrasp, isso nós já sabemos, 40 vagas, isso aqui vai ser o mínimo porque nós temos certeza, né? Eu tenho certeza, pelo menos, que serão nomeados mais concorrentes. Nós temos cento e tantos cargos vagos para a área de controle externo e existe inclusive um item do edital só para falar da prioridade de nomeação. O que é isso? Como nós temos 4 áreas e para cada área existe uma quantidade de vagas, tem um item lá do edital que vai chamar ele chama das novas vagas, é o item do edital. E aí ele fala qual a prioridade de nomeação das novas vagas dentro da área de controle externo, de direito, de contabilidade e de TI. Ou seja, o TCE Rio se preocupou em inserir no edital um cronograma, um critério para nomeação de excedentes. Então há sim uma intenção de nomear. Lógico que tudo isso depende de disponibilidade orçamentária. Mas nós estamos falando de um concurso aí que terá uma validade de 2 anos, prorrogável por mais 2. Então ao longo dos 4 anos muita coisa vai acontecer. Pessoal, cargo somente nível superior, somente o analista de controle externo, essa informação nós também já tínhamos anteriormente. Aí antes que você me pergunte, professor, mas tem nível médio? Não, não tem nível médio, só tem nível superior, mas tem nível superior para qualquer área de formação, né? Vale tecnólogo, vale aquele monte de coisa, todos os cursos de nível superior reconhecidos pelo MEC serão válidos para esse concurso. Remuneração inicial, R$ 13.708. Aqui eu estou considerando o mínimo do vencimento básico, mas a gratificação de atividade de controle externo. Depois eu vou explicar para vocês isso. Datas importantes, salve essas datas aí para você. Prova objetiva dia 25 de abril e a discursiva, dia 26 de abril. Estamos falando aí de 3 meses. Eu estou gravando esse vídeo aqui hoje no dia 23 de janeiro. Então nós temos 3 meses mais um dia até lá. Daqui a pouco eu vou te responder se dá ou se não dá tempo de prestar esse concurso. Pessoal, inscrição. Inscrição é importante você lembrar, né? Taxa de inscrição R$ 124. Aí você vai dizer que está salgado. Eu sei que é complicado, né? Mas existem alguns critérios para isenção de taxa de inscrição. Se você se enquadrar, busque lá no edital porque existem as informações. E se você não se enquadra, lembre-se que talvez você gaste R$ 124, mas esse não é o seu maior problema. O seu maior problema não são os R$ 124. O seu maior problema é sentar a bunda na cadeira e estudar. Estudar tem um custo, né? Um custo aqui de tempo e esforço muito maior do que essa taxa. Então eu tenho certeza que se você estiver em nível de concorrer por uma vaga, você vai dar um jeito de arrumar esses R$ 124, porque isso aqui pode mudar de vez a sua vida. Pessoal, além disso, você tem que ficar de olho nos prazos, né? As inscrições elas começam a partir de 7 de fevereiro, então você já tem que buscar logo, desde já, realizar essa sua inscrição o quanto antes, para não comer mosca com isso, porque tem gente que às vezes vai lá,
não faz a inscrição na hora adequada, depois o prazo passa e aí perde a inscrição por uma grande bobeira. Não vai perder aí o concurso público por causa da inscrição. E o prazo vai até o dia 26 de fevereiro. Pessoal, faça a sua inscrição muito antes desse dia 26 de fevereiro, porque vai até às 18 horas. Aí tem muita gente que pensa, a inscrição até o dia 26 e acha que é até meia-noite. Não, é até às 18 horas. Então faz inscrição logo de uma vez, arruma o dinheiro lá, paga esse boleto de uma vez e se livra disso. Não fica naquele negócio de vai imprimir o boleto, vai fazer isso que depois você esquece e vai perder um concurso importante na sua vida. Pessoal, sobre a distribuição das vagas, isso aqui é importante, porque nós temos as vagas de ampla concorrência, nós temos as vagas para pessoa com deficiência, negros e índios, e os candidatos hipossuficientes economicamente. Todos esses aqui, você vai ter um item do edital que vai explicar. Eu não vou explicar nesse vídeo porque eu não vou entrar nos detalhes disso aqui. Mas vai lá no edital que existem critérios específicos para olhar isso aqui e mostrar como que você pode comprovar que atende a esses requisitos. A maioria, no entanto, vai ficar aqui na ampla concorrência. Então, ciências contábeis. Temos 6 vagas de ampla concorrência, as vagas reservadas e um total de 9. Controle externo, 11 vagas de ampla concorrência, as vagas reservadas e um total de 16. Direito, 5 vagas de ampla concorrência, vagas reservadas, total de 8. Tecnologia da informação, 4 vagas, reserva e um total de 7 vagas, tá? Além disso, nós temos que analisar os cargos vagos e ocupados. Pessoal, esse concurso não é para a área organizacional, então isso aqui não nos interessa, tá? Apesar de existir uma quantidade grande de cargos vagos. O que nos interessa é a área de controle externo. Porque quando eu falo de área de controle externo, essa área se subdivide em sub-áreas. Então, controle externo, ciências contábeis, controle externo, direito e controle externo, TI, são 4 áreas da área finalística controle externo. Então, esse controle externo aqui não é apenas o cargo, área controle externo. São todos os 4 que nós teremos no concurso, são controle externo, tá? Então, o total de cargos vagos são 103. E o edital está trazendo uma previsão de 40 vagas. Então, é muito, mas muito provável mesmo que nós teremos um provimento maior, até por causa daquele critério que eu expliquei para vocês. Tem que lembrar algumas perguntas básicas. O TCE não se submete àquela história de pode nomear até 50% a mais. Não, ele pode nomear até quantas pessoas estiverem aprovadas no concurso, desde que ele tenha disponibilidade orçamentária. Então ele não se submete a esse limite. Ele vai se submeter ao quê? A ter dinheiro, né? Ter disponibilidade orçamentária para realizar a nomeação, existir o cargo vago, isso nós sabemos que existe, e, além disso, existir candidato aprovado. Você vai ver que a quantidade de aprovados no final não vai ser lá tão grande assim. Então, são esses os critérios. Eu diria que se você obtiver a aprovação final do concurso, você está com um pezinho dentro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Isso aqui não sou eu, tá? Não é, o professor está querendo me convencer a fazer. Isso é a realidade dos tribunais de contas. Agora, se não tiver dinheiro, se não tiver disponibilidade orçamentária, infelizmente não haverá tanta nomeação assim. Avançando mais um pouco aqui, eu vou falar com vocês brevemente sobre a estrutura remuneratória. Esse índice aqui, ó, isso aqui não te interessa, tá? Esse índice aqui é só uma referência. Poderia ser uma letra, poderia ser um código. É um código de referência para você fazer o enquadramento. Só isso, tá? O que nos interessa é a partir dessa segunda coluna. E a base aqui, ó, que você vai entrar, ganhando um vencimento básico de R$ 7.400, mais uma gratificação de controle externo, que está na casa dos R$ 6.300. O total aqui, ó, vai ser um pouco acima de R$ 13.7 mil. Existem também outros benefícios, e nessa tabela aqui eu coloco para vocês. Auxílio alimentação, isso aqui é verba de caráter indenizatório, né? Não incide imposto sobre isso. Auxílio saúde e, para quem for o caso, o auxílio educação, né? Nesses valores que você está vendo aí. Ainda existe no Rio de Janeiro os triênios e existem também outros benefícios que eventualmente você pode perceber. Então, assim, o que você pode fazer, se você estiver ainda curioso? Vai no portal da transparência do TCE
e verifica lá a remuneração, dá uma olhada nos servidores, nas pessoas que obtiveram aprovação no último concurso, só para você ter mais ou menos uma noção de quanto que vai ganhar. Mas eu posso resumir isso, ganha bem, ganha legal, vai ganhar um dinheiro suficiente para você levar uma vida excelente, e vale lembrar que nós temos ainda as progressões que você pode ter na carreira, o que deixaria isso aqui ainda mais interessante. Então você pode fazer isso no portal da transparência, ou pode simplesmente focar em estudar, essa escolha é sua, eu tenho certeza que em termos de remuneração está bastante bacana. Agora vamos ao que interessa, falar do concurso público. Pessoal, o concurso tem 3 etapas principais: prova objetiva, prova discursiva e prova de títulos, tá? As 2 primeiras são classificatórias e eliminatórias. Isso quer dizer o quê? Que além de ter a pontuação para conseguir ficar bem classificado, essas etapas terão uma pontuação mínima. Se você não alcançar o mínimo, você é eliminado do concurso. Alcançando o mínimo, você segue para a etapa subsequente. Então, olha só, você tem que alcançar uma pontuação mínima para não ser eliminado. Você vai ter que alcançar uma boa classificação, e essa boa classificação não é só para disputar as vagas, é para estar dentro das vagas para que você passe para a correção da discursiva. Discursiva todo mundo vai fazer, só que algumas pessoas vão fazer a discursiva e essa discursiva não será corrigida, por exemplo, porque você tem que ter uma boa classificação para que ocorra a correção da sua discursiva. É lógico que se você não tiver posição nem para ter a correção da discursiva, você não iria alcançar a vaga. Então assim, pensando já lá no final, numa vaga, você já vai estar dentro do que iria disputar ou do que teria que ter para ter a correção da sua discursiva, né? Prova discursiva, mesma ideia, ela pode te eliminar, e depois nós entramos na prova de títulos. A prova de títulos, ela só serve para gerar pontos, mas ela não elimina ninguém do concurso. Aí você talvez esteja perguntando: professor, eu tenho curso superior, mas eu não tenho título, eu não tenho mestrado, eu não tenho pós-graduação, eu não tenho doutorado, tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Você não vai ser eliminado por isso, não é um requisito mínimo, é apenas um algo a mais. E antes que você pergunte, normalmente a prova de títulos não faz lá aquela diferença toda assim em concurso. Se você não tem títulos, isso não é um problema. Eu passei no TCE do Espírito Santo, passei na primeira colocação e eu não tinha nenhum título. Só que nem chegou a fazer cócega, nem mexeu na minha posição no concurso. Então, se você não tiver títulos, não se preocupe. Se você tiver, legal, porque isso vai te ajudar um pouquinho, mas também não vai resolver a sua vida. Ah, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado e tenho uma pós-graduação, vou fazer a pontuação máxima dos títulos. Não vai te salvar necessariamente. Se você não fizer uma boa prova objetiva, uma boa discursiva, talvez você nem chegue na prova de títulos. Então, ajuda, mas não resolve, e ao mesmo tempo também não ferra você se você não tiver pontuação. Beleza, agora vamos falar da prova objetiva. Estou sendo bem objetivo mesmo. Olha só, nós teremos 200 questões. Quem não está acostumado com concurso de Tribunal de Contas ou concurso de área fiscal, né? A área fiscal nem costuma ter tanta questão assim, porque o CESP não pega tanto concurso da área fiscal. Mas quem é dos tribunais de contas está acostumado a provas com 180, 200, 240 questões eu já vi acontecendo. Só que são questões de certo ou errado. Então são apenas assertivas, são textos mais curtos. Então 200 questões de certo e errado é bastante coisa? É, mas não é um absurdo. Tem que lembrar também que, como é certo ou errado, o CESP colocou aquele critério de que se você errar uma, desconta um ponto. Se acertar, ganha um ponto. Se errar, subtrai um ponto. Ou seja, uma errada anula uma certa, como popularmente a gente costuma falar. A ideia é evitar que você saia chutando todas as questões. Mesmo assim, a gente sempre recomenda que você responda o máximo de questões. Não vai lá colocar eu quero responder 70% da prova. Ou se tu responder só 70% da prova, você está ferrado. Você tem que sair respondendo. Só deixa em branco aquilo que absolutamente você não faz ideia da resposta, que aí não dá para dar aquele chute do zero. Agora, se você tem uma ideia do que responder, responde, que normalmente vale a pena. Outra coisa é a pontuação mínima, porque lembra que eu falei que é o seguinte: se não alcançar o mínimo na prova objetiva, é eliminado. E aí quais são os mínimos? 20 pontos no conhecimento básico, 30 pontos do conhecimento específico. Aí o camarada pega e fala: 20 pontos de 100 é moleza. Olha, não é
tão moleza assim, não é tão bem um absurdo, mas não é tão moleza, porque isso aqui são 20 pontos líquidos. São 20 pontos já descontados os erros, né? Então, se você responde lá 80 questões e erra 30, olha só, você acertou 50, errou 30. Desconta os 30 pontos dos teus 50, você fica com 20, ou seja, fica na estica ali, né? Isso que eu falei que você respondeu 80 e errou 30. Se você respondesse 79 e errasse 30, você já estava fora da prova. Então tem que ficar atento que não é também assim tão simples. E se a gente colocar no conhecimento específico, aí já tem o mínimo de 30. E ainda tem o somatório, que você não pode tirar o mínimo e o mínimo, porque você tem que ter uma gordurinha, porque o somatório do total de 200 tem que ser de pelo menos 60 pontos. Vamos resumir? No total das 200 questões, você tem que alcançar pelo menos 60 pontos líquidos. No total da prova específica, você tem que ter pelo menos 30 pontos líquidos. No total da prova objetiva, você tem que ter pelo menos 20 pontos líquidos. Se você não alcançar essa pontuação, você estará automaticamente eliminado. Prova com duração de 5 horas vai ser no sábado, no período da tarde. Vamos lá. Agora que eu já falei da composição da prova, eu vou passar bem rapidinho no conteúdo programático, porque aqui é só o nome da disciplina. Você vai ter que ir lá no edital para olhar os detalhes desse conteúdo programático. É muita coisa, né? Então vamos lá, pessoal. A gente tem português, tem administração pública, tem análise de dados. Eu já comentei com vocês no começo do ano, isso aqui é a galinha dos ovos de ouro, ou a nova namorada dos concursos de controle. Você vai ter que trabalhar com isso. Então, se você está pensando num outro concurso de Tribunal de Contas, já comece a estudar análise de dados e informações, porque vai ter. Provavelmente vai ter no teu concurso. Auditoria governamental, afinal de contas você vai trabalhar com isso. Controle externo, que você vai estudar aqui comigo. Direito administrativo, que você também vai estudar aqui comigo. E direito constitucional. Isso aqui são os conhecimentos básicos, são 100 questões e isso aqui cai em todos os cargos. Pessoal, isso aqui eu só quero trazer para vocês uma informação. Na área de controle externo, tudo é importante, porque tanto os conhecimentos básicos quanto os específicos eles vão contar, a concorrência será mais elevada, ali o bicho vai pegar mesmo. Em direito, contabilidade e TI, o básico, o específico sempre é importante, é lógico, mas o divisor de águas será a parte de conhecimentos básicos. Sabe por quê? Porque quando você pega um camarada de TI, todo mundo está mais ou menos nivelado e o pós-edital pode fazer alguma diferença, mas está mais ou menos nivelado ali. Agora essa parte o povo não está acostumado a estudar. No direito, dá uma equilibrada nos dois lados, mas quando você coloca aqui uma auditoria governamental, uma análise de dados e uma administração pública, são matérias que a galera do direito não está acostumada a estudar. Vai ser um divisor de águas. Quando você pega o pessoal da contabilidade aplicada ao setor público, contabilidade geral, essas coisas, a galera tá legal, vai estar meio nivelado, alguns vão estar melhores, outros nem tanto. Mas aí você vai ter que colocar controle externo, auditoria governamental, administrativo, constitucional, análise de informações, coisas que eles não estão acostumados a estudar. Então isso aqui pode ser um divisor de águas, principalmente nas especializadas, né? Principalmente para quem vai fazer contábeis, para quem vai fazer direito e para quem vai fazer TI. E para quem vai fazer controle externo, eu não estou dizendo que não é importante, é que o controle externo o bicho vai pegar nos dois lados. Tanto no básico quanto no específico, você vai ver que as notas vão lá em cima, porque a concorrência vai ser realmente pesada. Aí aqui resumindo, né, as disciplinas cobradas nas especialidades. Para ciências contábeis, além de tudo aquilo, tem AFO, contabilidade geral, e contabilidade pública. Aqui estarão 100 questões. Para controle externo, tem uma galera, né? Tem AFO, tem análise de dados e informações novamente, auditoria governamental novamente, contabilidade pública, controle externo e uma caralhada de coisa em licitações e contratos. Bicho vai pegar, tá? Vou falar de novo, o bicho vai pegar.
Pessoal, aí depois nós temos no direito todos os direitos, né? Administrativo, constitucional, civil, processual civil, financeiro, que é o AFO com alguns detalhes, tributário, penal e previdenciário, né? É mais separado o conteúdo. E para TI tem todo esse monte de coisa aqui específica da área de TI. Se alguém for me perguntar e tem essa resposta lá no final da nossa análise, se dá tempo, eu diria o seguinte: se tem uma área que talvez dê tempo, é a área de TI. Eu conheço muitas pessoas que estudaram TI logo após o edital e obtiveram excelentes posições. Ah, por quê? Porque normalmente são pessoas que já têm uma boa base, que já dominam a maioria do conteúdo do específico e que com isso conseguem dar aquela última trabalhada e conseguem chegar legal. E às vezes são pessoas que não estão estudando diretamente para o concurso, mas eu digo assim, todo mundo. A galera, né? Tem gente que já está estudando há bastante tempo, mas tem outros que nem tanto. Agora, direito, controle externo, área controle externo e ciências contábeis, aí quem não estudou até agora dificilmente vai conseguir fazer um milagre nesses últimos 3 meses, né? É difícil até para o TI, imagina para os demais. Pessoal, não estou subestimando o TI não, tá? Só estou trazendo uma peculiaridade, porque eu conheço pessoas que estudaram no pós-edital e obtiveram aprovação. Prova discursiva. São 4 temas, tá? 4. O meu concurso também eram 4. São 3 questões de até 20 linhas e uma peça de natureza técnica de até 50 linhas. O pessoal pergunta o que é uma peça de natureza técnica. Pessoal, peça de natureza técnica não vai diferenciar tanto das questões de cima. A diferença é que vai ser mais longa e vale mais ponto. Mas a peça de natureza técnica normalmente é uma situação hipotética. Olha, eu vou já adiantar para vocês. No controle externo, provavelmente vai ser um tema de licitações e contratos ligados a controle externo. É quase certo que seja isso. Aí vai trazer lá uma licitação, foi realizada uma fiscalização e você vai colocar a sua opinião técnica e jurídica sobre aquela situação. Então, peça de natureza técnica é um texto em que você vai analisar uma situação, como se você já fosse um auditor, né? Um analista de controle externo no caso do TCE. Você vai analisar aquela situação, vai trazer os seus argumentos técnicos e vai colocar uma proposta de encaminhamento ou uma conclusão sobre aquele caso. Vai dizer se é lícito, se não é lícito e o que o tribunal deve fazer naquela situação. Nós vamos falar sobre isso ao longo desses 3 meses. Pontuação: 20 pontos para cada questão, então pode dar aqui um total de 60, mais 40 da peça. Então o total aqui são 100 pontos. Veja que é bastante ponto quando a gente fala da discursiva. Aí a gente já está falando aqui, ó, 200 pontos da objetiva, 100 da discursiva e 10 dos títulos, né? Veja que estamos falando de 310 pontos, uma pontuação bastante significativa. Mínimo de 50%, depois oportunamente a gente fala mais sobre isso. Duração de 4 horas no domingo na parte da manhã. Então você vai um dia só para fazer a discursiva, que é o dia seguinte. Sábado só a objetiva, domingo só a discursiva. Sei que não é a ideia de um vídeo objetivo, mas só uma sugestão. Comece a treinar a escrever desde já. Você vai passar 4 horas escrevendo e hoje em dia nós não estamos mais acostumados a escrever. Então, se você já saiu do ensino médio há bastante tempo, já saiu da faculdade há bastante tempo, ou ainda se a sua faculdade não era muito de escrever, comece a escrever. Seu pulso vai doer, sua mão vai doer, você tem que melhorar a sua caligrafia, tem que diminuir o tamanho da letra, tem um monte de coisa aí que você tem que ajustar nesses 3 meses. E olha só, aqui sobre a discursiva nós temos as informações, né? 3 questões de até 20 linhas no valor de 20 pontos no total de 60. Sendo uma questão sobre administrativo, uma de constitucional e ou controle externo, relacionadas nos conhecimentos básicos, né? E 2 questões sobre disciplinas relacionadas nos específicos. Então assim, ó, você vai ter uma que vai ser DAD, vai ser DCO, constitucional, né? Ou vai ser controle externo. Vai ser e ou essas 3 disciplinas necessariamente. E aí você vai ter 2 que vai ser conhecimentos específicos. Aí sabe o que é engraçado aqui? Que se você vai fazer, por exemplo, controle externo reproduz algumas matérias do básico. Aparece tanto no básico quanto no específico. Controle externo, a matéria controle externo, por exemplo, aparece no básico e no específico. Então pode cair tanto na primeira como também no segundo grupo.
Então, você tem algumas disciplinas que podem aparecer em qualquer canto nessas questões discursivas. E foi proposital, tá? As disciplinas que são reproduzidas nos dois cantos é porque existe uma intenção de cobrar na discursiva. Isso é tradicional, às vezes, do CESP, e quando ele não faz isso, às vezes dá até problema. Então, ele coloca controle externo, coloca direito administrativo e constitucional, lá no caso do direito, também no específico, para poder cobrar também nas questões específicas. E aí tem uma peça de natureza técnica, que é de até 50 linhas, que vale 40 pontos, que é sobre o conteúdo dos conhecimentos específicos. Então você vai ter uma peça, e essa peça também é sobre o conteúdo dos conhecimentos específicos, tá? E aí, por fim, a prova de títulos. A prova de títulos funciona da seguinte forma. Você vai ter a tal da pós-graduação, que é aquela especialização, tem que ter pelo menos 360 horas, e vale 1 ponto. E se você tem 10 pós-graduações, não adianta, porque o máximo que você pode utilizar são 2. Então, vale 1 ponto, se você tiver uma só, e a pontuação máxima são 2. Se você tem um mestrado, o mestrado vale 3, mas só conta 1. Então, se você tem 2 mestrados, não faz diferença. Doutorado vale 5 pontos. Só que se você tiver 2 doutorados, não faz diferença, porque só conta 1, tá? Então, assim, mestrado e doutorado só contabiliza 1. Especialização contabilizam 2. O total é de 10 pontos. Aí o que acontece? A maioria das pessoas não tem título. Os que têm, normalmente têm especialização, e às vezes só tem uma só. Então, olha só, eu estou falando de 300 pontos que todo mundo vai concorrer, mais os títulos. Aí eu estou falando para vocês que é o seguinte, a maioria dos seus concorrentes não tem pontos. Se eu pegar num segundo grupo, eles vão ter uma especialização, no máximo 2. Então eles vão fazer 1 ou no máximo 2 pontos. Você acha que 1 ou 2 pontos de 300 vai fazer lá essa diferença toda? Não vai fazer lá essa diferença toda, não. Se ele tiver um mestrado, que aí aqui vai ser, cara, quantas pessoas você conhece que tem mestrado? Quantas pessoas você acha que tem mestrado e que vão fazer esse concurso? É uma minoria. E essa minoria vai alcançar 3 pontos. E aí, se você conhecer alguém que tem doutorado, eu assim, ó, conheço gente do doutorado que eu tive contato na faculdade, porque no dia a dia você não tem contato com pessoa que tem doutorado. Aí imagina um cara que tem doutorado e que vai estudar para o TCE do Rio de Janeiro. No meu concurso do TCE do Espírito Santo, em 2012, passou um doutor, tá? De todos os nomeados. Então, só para você conseguir se ambientar e saber, se você tem títulos, legal. Se você não tem, toca para frente que não vai lá mudar tanto assim. Beleza, né? Estamos aqui com quase meia hora de vídeo e agora eu vou trazer para vocês as últimas perguntas, as perguntas essenciais para fechar o nosso vídeo. Primeira pergunta, 2 anos de prática profissional, como é que eu comprovo isso? Pessoal, tem um item, o item 3.10 do edital, então depois você abre lá esse item, o 3.10, ele tem as informações sobre isso. Em regra, vale qualquer atividade profissional lícita. Essa atividade pode ser no setor público ou no setor privado. Não existe nível de escolaridade mínimo, então assim, vou prestar um concurso para nível superior ou vou prestar um concurso para a área de direito, mas eu tenho 2 anos de atividade profissional numa atividade de ensino médio. Vale. Não tem requisito de escolaridade e nem de área de formação. Então, se você vai fazer para direito, você não precisa ter 2 anos em direito. Se você vai fazer para contabilidade, você não precisa de 2 anos em contabilidade. Se você vai fazer para controle externo, você não precisa de 2 anos em nível superior. Não precisa ser específico. Tem que ser atividade profissional lícita. Existem algumas exceções, ou seja, casos que não serão contabilizados, mas isso é a minoria. O que não é contabilizado? Monitoria, estágio, voluntariado, bolsas, né? Trabalho de pesquisa científica, essas coisas mais acadêmicas de formação é que não contam. O restante, que for atividade profissional, conta. Trabalhou 2 anos como auxiliar de produção na empresa tal. Resolveu. Eu diria que é o seguinte, quase todo mundo tem esse período de 2 anos. E se você ainda não tem, lembre-se que você tem que comprovar os 2 anos na data da posse. Então você tem ainda um prazo para fechar esse período. Segunda pergunta, dá tempo? Quando eu digo assim, dá tempo, é dar tempo de estudar tudo isso. Eu diria que é o seguinte, se você ainda não começou a estudar,
em regra, você ainda não começou, em regra, não dá tempo. Você nunca estudou para concurso público, então, meu filho, desculpa, dificilmente vai dar tempo. Eu diria que assim, quem é da área de TI, que tem uma excelente base, está muito bem já naqueles conteúdos que tem dos conhecimentos específicos, só teria que pincelar para a área de concurso, talvez dê, e ainda assim é bem, mas bem difícil. Então, se você ainda não começou, dificilmente vai dar tempo, tá? Porém, a maioria das pessoas que chegaram até aqui nesse vídeo já tem alguma base. E se você já tem alguma base, pode ser que dê tempo. Tem gente que consegue um bom resultado em concurso da área de controle com 6 ou 7 meses bem objetivos. Então, se você já estava estudando há algum tempo ou já tem uma base em alguma área que você estava estudando legal, talvez dê tempo. Outra pergunta que muita gente faz: devo migrar do TJ Rio, que está para sair? Eu diria o seguinte: se você é concurseiro que está começando ou que é focado na área de tribunais, não mude o seu foco, porque você só vai se frustrar. Sabe por quê? Porque até a data da prova do TCE vai sair o TJ Rio, e aí você vai ficar perdido que nem cego em tiroteio. Eu focaria num só. A não ser que, por exemplo, para o TJ Rio você estava pensando num superior na área de direito, já está bacana naquelas disciplinas, aí dá, porque é muito próximo. Então essa decisão é sua. O que você estudou até hoje, como é que está a sua preparação nisso que você estudou, e aí você verifica se dá para migrar. Lembre-se que o seguinte, o TJ Rio você vai ter muito mais inscritos, mas a qualidade, quando eu digo qualidade eu quero dizer assim nível, considerando experiência, etc e tal, do TCE vai ser bem mais elevado. Então, se você tiver bacana, dá para tentar. Se não tiver bacana, foca no TJ Rio, que já vai ser difícil em qualquer uma das áreas. Área fiscal e área de controle, tem afinidade? Olha, muitas vezes não. A área fiscal, ela foca muito em conteúdo de tributário e de contabilidade, que a área de controle não foca tanto assim. Tanto que se você perceber que a área contábil não tem tributário no conhecimento específico. E quando você pega a parte do direito, a área direito, você não tem o conteúdo de contabilidade. Então, assim, fica a meio em qualquer área que você prestar. E se você pensar em controle externo, aí também tem bastante coisa diferente. Eu diria o seguinte, se você está estudando para a área fiscal e já está muito bem na área fiscal e o seu concurso não deve sair nos próximos meses, né? Está pensando no ISS Rio de Janeiro, no ICMS Rio de Janeiro, são concursos que a gente ainda não vislumbrou eles esquentando, dá para fazer. Foca no TCE nessa situação. Está começando para a área fiscal, já estudou a base, essa base tem uma afinidade com controle, também dá para tentar fazer. Agora, se você é um concurseiro de área fiscal, que já está vislumbrando concursos que logo estarão com o edital na praça, já está bem aprofundado em conhecimentos específicos da área fiscal, talvez você iria perder o seu foco e iria atrapalhar a área fiscal, tá? Se dá tempo para adaptar para o controle, dá, mas eu não perderia o foco. Outros tribunais de contas. É lógico que se você está estudando para outros tribunais de contas, você não só pode, você deve fazer o TCE do Rio de Janeiro. Porque TCDF é CESP. Então o que vai mudar basicamente, salvo uma coisa ou outra, é lei orgânica, lei complementar 840 e o regimento interno e a lei orgânica do tribunal, que serão diferentes. O restante vai ser muito parecido a depender da área que você pegar. Então TCDF e TCE Rio são disciplinas, são concursos afins. TCU é concurso afim. TCM São Paulo eu fico com o pé um pouquinho mais atrás, porque a banca será diferente, mas ainda assim é concurso afim. E vem TCE Piauí, vem mais um monte de outra coisa por aí. Tribunal de Contas tem que fazer. A área policial dá para migrar? Eu diria assim, ó, para 70%, 80% não. O conteúdo é muito diferente e você vai perder o foco e em 3 meses você não vai fazer milagre. Claro, se você está em alguma outra situação mais específica e você acredita que dá, migre. Mas eu, analisando superficialmente, diria que não. E tribunais em geral, quando eu falo tribunais em geral, eu estou falando dos tribunais do Poder Judiciário. Se você estuda por uma área jurídica, dá para fazer, porque a área jurídica dos tribunais não vai mudar muito da área jurídica do TC, exceto conhecimento específico. Agora, outras áreas, tem que analisar com carinho, tá? Tem que botar uma lupa, coloca numa tabelinha os conteúdos que você estudou, que você tem que estudar. Se você já está bem legal,
Ok. Se você não está bem legal, você só vai perder o seu tempo e o seu foco. Analise o seu caso individualmente. Como conciliar tanto conteúdo? Pessoal, nós estamos falando aqui de muitas disciplinas. Eu diria que o seguinte, se você tiver como tirar férias, tire férias no momento oportuno, porque vai fazer a diferença. Se você só está por conta de estudar, bacana. Agora, quase todo mundo que vai fazer esse concurso está trabalhando. Eu estava trabalhando quando prestei o meu e um monte de gente trabalha e passa no concurso. Agora, para vencer esse conteúdo, meu filho, vai ter que ralar. Esses 3 meses, aquela história de equilíbrio, disso, daquilo, nesses 3 meses eles não funcionam tão bem assim. Você vai ter que dar uma desequilibrada. Quando eu digo isso você vai ter que incluir, você vai ter que contar no seu plano de estudo o sábado e o domingo. Não tem como. Aí alguém vai dizer, professor, mas se eu não descansar, eu não vou render. Beleza, se é a sua situação e você crê nisso, tudo bem. Mas olha, eu estudaria sábado, estudaria domingo, estudaria com força no sábado e no domingo. Tentaria colocar ali pelo menos 3 horas a 4 horas durante a semana, às vezes é difícil, mas tente colocar 3 a 4 horas, elimine o supérfluo. Oportunamente eu vou gravar um vídeo só para falar sobre isso e coloque o sábado e o domingo na sua rotina. Sábado, domingo e feriado. Nesses 3 meses você só para de estudar se você vai casar e é só para a hora do casamento, só para isso, e se for o aniversário da sua mãe ou um caso de saúde grave seu ou de alguém da sua família. Se for o seu aniversário, eu já não pararia de estudar, mas aí, é claro, é uma decisão de cada um. Foco total a partir de agora, senão você não vai vencer. E sobre as discursivas eu já conversei ao longo do nosso vídeo, tá? Treine, comece a escrever para habituar, para ter o hábito de escrever. Mas primeiro avance no conhecimento teórico e daqui a umas 2, 3 semanas comece a focar cada vez mais nas provas discursivas. Lembre-se que você não terá prazo para estudar e focar na discursiva, porque a prova objetiva é no sábado, a discursiva é no domingo. Então você já tem que chegar nesse final de semana pronto para as 2 provas. E agora, para fechar o nosso vídeo, só uma ideiazinha aqui dos nossos projetos que nós teremos aqui para ajudar vocês na preparação. Curso intensivo de controle externo, eu vou ter aqui algumas aulas, elas serão provavelmente às 8h30. Elas já começam nessa sexta-feira, dia 24, e eu vou ter várias aulas ao longo da semana que vem e da outra semana, todas gratuitas, ao vivo pelo YouTube do Estratégia Concurso. Eu vou gravar aulas específicas para os cursos de licitações, nós vamos gravar RDC, vamos gravar Lei das Estatais, vamos gravar tudo isso nessa reta final, e vai ser já, tá? Nas próximas 2 ou 3 semanas, tudo isso já estará pronto. Lei das Estatais, RDC e por aí vai. E nós teremos projetos no @controle externo e no @prof. Herbert Almeida. No @controle externo, nós vamos fazer um projeto de 50 dicas de controle externo. Eu vou começar a postar eles a partir deste final de semana. Então segue a gente no @controle externo. Se você não tem Instagram, faz o Instagram só para isso. Não adiciona ninguém e acompanha esse nosso projeto de dicas que estará bem legal. E no @prof. Herbert Almeida, aí o foco será no direito administrativo. E aqui estou incluindo inclusive a disciplina de licitações. Nós já temos projetos de questões, projetos de jurisprudência e projetos de dicas lá no @prof. Herbert Almeida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, se inscreva no nosso canal e vamos juntos rumo à sua aprovação.